cores do arco-íris, a brisa murmurar, o olhar apaixonado de alguém que está aprendendo a amar, as palavras de uma história, as estrelas a brilhar. Deus criou o mundo todo pra testemunhar. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor. Pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. As montanhas e os vales, os rios e os mares, alguém que estende a mão pra ajudar a levantar o seu irmão. Um sorriso de criança, o perfume de uma flor, testemunham em silêncio do amor do Criador. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar o amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor. Pois enquanto eu viver, vou cantar, vou falar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor. Pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor. Pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Maravilha! Irmão, é o seguinte, hoje vamos para Josué capítulo 6. Nos cultos de quinta-feira temos estudado o livro de Josué. Depois que termina essas mensagens, eu salvo esse vídeo e eu posto no YouTube, na página da Igreja Batista da Vila Muniz, tá? Então lá tem todos os demais estudos. Se você quiser ir lá, vai ter os outros estudos lá, tá bom? Então, só para recapitular, semana passada, Josué está entrando já, vai enfrentar Jericó, uma primeira batalha na Terra Prometida. Vimos quinta-feira passada que ele se encontra com o anjo do Senhor, e o anjo do Senhor dá uma ordem. José pergunta: você está com eles ou está com a gente? O anjo do Senhor falou que nem com um nem com o outro. Eu sou o anjo do Senhor, ou seja, vocês que têm que estar ao meu lado. Aí Josué se prostra aos pés do anjo. E agora no capítulo 6, irmãos, nós vamos ver o anjo dando algumas diretrizes, porque é bem interessante. Normal não. Em alguns pontos do Antigo Testamento nós vemos o Senhor como o Senhor dos Exércitos, sabe? Por que Senhor dos Exércitos? Porque nas batalhas Deus dava as estratégias para o povo. E naquela época os povos, eles tinham seus deuses de guerra também. Só que assim, tinha um Deus para a guerra, tinha um Deus da chuva, tinha um Deus para cada coisa. Mas Deus, o Deus judeu, era o Deus da guerra, era o Deus que dava estratégia, era o Deus que trazia a chuva, era o Deus de tudo. Então, agora o povo vai ter esse contato com o Deus estratégico. E o tema de hoje é: manda quem pode.
e obedece quem tem juízo. Quem nunca ouviu isso, né? Principalmente dos pais. Ah, mas eu não quero. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Muito bem. Então no capítulo 6 de Josué, depois que Josué se encontra com o anjo do Senhor, fala assim, ó. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Porque lembra que quando Josué, os espias foram na casa de Raabe, a prostituta, ela falou, olha gente, o meu povo está com medo do povo de vocês. Porque o meu povo já está sabendo que o Deus de vocês abriu o Mar Vermelho, que o Deus de vocês... Então assim, o povo de Jericó, eles estavam com medo de Israel. E quando eles souberam que o povo de Israel estava vindo, eles se fecharam dentro da cidade com medo. Versículo 1 ainda, né? Fechada. Ninguém saía e ninguém entrava de Jericó. Então o Senhor disse a Josué, versículo 2, saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. Gente, olha só. Alguns capítulos anteriores nós vimos que o povo, quando chegou lá, Deus mandou eles fazerem a circuncisão, certo? O que é a circuncisão? É aquela cirurgia do prepúcio, onde cortava-se aquela pelezinha que ficava no pênis dos homens. Só que essa cirurgia era feita em recém-nascidos até o 8º dia. Mas esses homens, boa parte deles tinham seus 40 anos. Já imaginou 40 anos, 30 e poucos anos, passar por algo assim, sem anestesia, sem nada? Então, não era fácil para eles sequer andar. Entendeu que Deus tirou a possibilidade assim deles terem uma saúde boa para a guerra. Eles não tinham condições para guerrear, porque Deus ia mostrar que era Ele que ia ganhar Jericó para Israel. Era a força de Deus e não a força do povo. Isso é importante, irmãos, porque tem muitas vezes em nossas vidas que Deus tira qualquer condições de nós fazermos alguma coisa para mostrar que é Ele que tem o poder. Porque nós somos muito arrogantes, não é verdade? Nós, seres humanos, nós confiamos na nossa força, nós confiamos na nossa juventude, nós confiamos na nossa inteligência. E, de repente, Deus tira alguma dessas coisas para mostrar que é Ele que está no comando. E aqueles soldados poderosos, todos saudáveis, devido àquela cirurgia da circuncisão, eles não estavam tão bem. E Deus pede para eles andarem durante 6 dias, dando volta em Jericó. Versículo 4. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro, à frente da arca. E no 7º dia marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. E quando as trombetas soarem ao longo toque, todo o povo dará um forte grito, e o muro da cidade cairá, e o povo atacará cada um do lugar onde estiver. Então a ideia de Deus é o seguinte: durante 6 dias vocês vão dar uma volta na cidade. Só dar uma volta, em silêncio. E no 7º dia vocês vão dar 7 voltas ao redor de Jericó, aí vão tocar trombeta com toda a força e vão gritar, e o muro vai cair. Irmãos, era impossível o muro cair dessa maneira, é só um milagre. Jericó era uma cidade muito forte, era uma cidade muito fortificada, as colunas dela eram reforçadas. E Deus mostrou que Ele estava com o povo. Deus mostrou que era Ele que estava no comando. Eu volto a dizer, irmãos, às vezes Deus nos tira aquilo que nós confiamos. Às vezes você confia no seu dinheiro, aí você fale e você fica na dependência de Deus. Às vezes somos tão confiantes com a nossa saúde. O dinheiro que eu tenho através do meu esforço, eu corro atrás, aí de repente você fica doente e você entende que não somos nada. E o povo de Deus ali estava totalmente na dependência de Jericó, na dependência de Deus. Versículo 6. Josué, o filho de Num, chamou os sacerdotes e lhes disse: levem a arca da aliança do Senhor, 7 de vocês levarão as trombetas à frente da arca. E ordenou ao povo: avancem, marchem ao redor da cidade, e os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Quando Josué terminou de falar ao povo, os 7 sacerdotes que levavam suas trombetas perante o Senhor saíram à frente, tocando as trombetas, e a arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Os soldados armados marchavam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e o restante dos soldados seguia a arca. E durante todo esse tempo,
tocavam-se as trombetas. Mas Josué tinha ordenado ao povo: não deem o brado de guerra, não levantem a voz, não digam palavra alguma, até o dia em que eu lhes ordenar. Então vocês gritarão. Assim se fez. A arca do Senhor rodear a cidade, dando uma volta em torno dela. Então o povo voltou para o acampamento onde passou a noite. Irmãos, olha que interessante. Deus pediu para o povo dar voltas em Jericó e não fazer nada. No mínimo curioso, e eu posso falar uma coisa para vocês? É meio constrangedor. Você já parou para você ir numa batalha? Você vai para guerrear, você vai com espada, você vai com tudo, esperando sair na mão, como fala, né? Brigar. Aí Deus fala: não, vocês vão dar volta na cidade em silêncio. É constrangedor, é estranho. Você fala: mas Deus, viemos para lutar. E Deus falou: não, vocês não vão lutar. Sabe, meus irmãos, existem situações na nossa vida que Deus manda a gente fazer coisas que saem fora do que é normal ou natural. E lembra do tema? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E é nessas horas que nós temos que ter confiança que Deus está sob controle de tudo. E mais uma coisa que eu quero falar, irmãos: Deus é um Deus individual. Deus é um Deus pessoal. Deus é um Deus que trata cada um de uma maneira individual. Isso é importante. Por que eu estou dizendo isso? Porque na Bíblia, num relato bíblico, só uma vez, durante toda a história bíblica, que Deus mandou o povo dar 7 voltas em uma cidade. Nós vamos ver que depois, com outra cidade chamada Ai, com outra cidade chamada Gibeão e todas as outras cidades que eles conquistaram, eles não ficaram dando volta, eles lutaram. Ou seja, só com Jericó eles tiveram que dar volta, nas outras não. Deus só abriu o Mar Vermelho uma só vez, nunca mais. Mas pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque, irmãos, não é porque o povo teve que dar 7 voltas em Jericó, que hoje você tem que dar 7 voltas em alguma coisa, porque é assim que Deus vai fazer. Não. Não. Certo? Eu vou tocar as trombetas, porque quando tocou a trombeta, Deus só foi ali, meus irmãos. Deus é pessoal, Ele quer agir na tua vida hoje de uma maneira diferente do que agiu com cada um. Entende? Pastor, eu vou usar uma capa, porque quando Elias usou essa capa, então eu vou colocar... Não tem nada a ver, meus irmãos. Cada tempo o seu tempo, cada pessoa uma pessoa. Deixa Deus tratar em tua vida de maneira individual. Deus trata com a Mari, a minha esposa, ela é incrível. Porque assim, eu falo que Deus mima demais a Mari, demais. Irmãos, assim, é coisa de a Mari falar: nossa, amor, vontade de comer tal coisa. Falar: amor, hoje estamos quebrados, hoje não dá. Sem brincadeira. Mas um monte de vezes. Alguém vem em casa: pastor, tal coisa, alguém chama para comer e é aquilo que ela... Mas assim, irmãos, tanto que às vezes quando eu quero comer alguma coisa, eu falo: Mari, fala que você está querendo comer alguma coisa, vai que Deus ouve e aí eu ganho aí na... É individual, entende? É carinho de Deus com cada um, é forma de Deus tratar com cada um. Há pessoas que Deus fala através de sonhos, a pessoa sonha e há pessoas que Deus fala através... Irmãos, quantas vezes eu assisto filme ou um desenho e Deus fala comigo através daquele filme, daquele desenho? Então fala com o pastor, então eu vou fazer isso. Não, é comigo, com você não. Vai se virar do jeito que Deus vai falar com você, eu não sei. Os salmistas, eles olhavam a natureza e Deus falava através da natureza. Assim como a corça anseia por águas, é assim. O salmista estava olhando o animal, a corça tomando água. Ele falou: nossa, assim como aquela corça está bebendo água, assim eu tenho sede do Senhor. Entende? Deus é individual, irmãos. Então assim, não é porque o povo de Israel deu 7 voltas em Jericó que você vai dar 7 voltas em volta da tua casa. Você vai dar... Não. Tá? Deus é íntimo, Deus é individual. Ótimo, então vamos dar prosseguimento a isso. Vamos lá para o versículo 12 agora. Josué levantou-se na manhã seguinte, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as trombetas iam adiante da arca do Senhor, tocando as trombetas. Os homens armados iam à frente deles, e o restante dos soldados seguia a arca do Senhor, enquanto as trombetas tocavam continuamente.
No segundo dia, também rodearam a cidade uma vez e voltaram ao acampamento. Durante 6 dias eles fizeram isso. No 7º dia, versículo 15, levantaram-se ao romper da manhã, ou seja, cedinho, e marcharam da mesma maneira 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. E na 7ª vez, quando os sacerdotes deram um toque da trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem! O Senhor lhes entregou a cidade com tudo o que nela existe. Presta atenção, meus irmãos, a cidade, versículo 17, com tudo o que nela existe, tudo o que nela existe será consagrada ao Senhor, consagrada, será separada para o Senhor. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Mas fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Vamos dar mais uma paradinha aqui. Coisas importantes. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus não negocia nada, tá bom? Deus não negocia, ou é tudo ou é nada. Quando Jesus estava na terra, Jesus falou assim: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e me siga. Ou seja, você quer seguir a Cristo? Você quer ser um filho, uma filha de Deus? Negar a si mesmo, meus irmãos, é abrir mão de satisfazer a nossa vontade para buscar fazer a vontade de Deus, entende? E hoje isso é muito complicado, porque as pessoas acham que Deus tem que me amar do jeito que eu sou. Deus falou para o povo de Israel: tudo que está em Jericó é meu, e isso não é negociável. Deus não negocia, se é tudo, é tudo. Portanto, não tem como você entregar meia vida para Jesus, tá bom? Não tem como você entregar a tua vida familiar, mas não entregar a tua vida financeira. Não tem como você entregar a tua vida profissional, mas não entregar a tua vida no lazer. Tipo, profissionalmente você é uma pessoa perfeita, você está tudo certinho, mas no lazer você vai bater a sua bola, você xinga todo mundo, você é um cara nervoso, você vai para academia, você fica dando em cima da mulher dos outros, fica dando em cima dos homens dos outros, do marido das outras. Então, não, mas no trabalho, gente, é tudo. Deus pede tudo, Deus não negocia. Ele falou para Josué: tudo de Jericó é meu, desde os animais até as mulheres, até os animais, até o ouro, até tudo é de Deus, é consagrado. Mas por que, Senhor? Porque é. Porque é. Deus não tem que dar satisfação a nós, tá, meus irmãos? Lembra quando Deus pediu filho a Abraão? Abraão, eu quero teu filho. E Abraão, tá? Irmãos, Deus não negocia. Ele não negociou e ele não negocia hoje. Eu gosto muito de daquela passagem do jovem rico, ao qual ele chega para Jesus e fala: bom mestre, o que eu faço para herdar o reino dos céus? Aí Jesus, você faz isso, eu faço tudo isso. Aí Jesus fala: venda tudo o que você tem e dê aos pobres. E o homem vai embora triste. Jesus não vai atrás daquele homem falando assim: vem cá, faz favor, meu filho, faz assim então. Não precisa dar tudo para os pobres, dá metade do que você tem, tá? Pega metade do que você tem, que já é bastante dinheiro, e dá para os pobres, e vem me seguir. Vem fazer parte da minha igreja aqui, que você vai ser bênção. Não, Jesus não vai atrás do jovem rico. Meu irmão, ou é tudo ou é nada. Ou você está com Cristo, ou você não está com Cristo. Ou você está com Deus, ou você está com o diabo. Ou você está adorando a Deus, ou está adorando a Baal. Não dá para servir a dois senhores. O povo queria vencer Jericó, então eles tinham que obedecer a Deus. Mesmo que dar a volta em Jericó possa parecer a coisa mais boba do mundo, você pode falar: mas Deus, pelo amor de Deus, ficar dando volta na cidade, que coisa idiota. Faça, obedeça. Deus mandou Naamã, o general, mergulhar no rio, e Naamã falou: eu não vou mergulhar, coisa boba mergulhar no rio. Aí a menina falou: mas meu general, o que custa? Faça. E ele foi curado da lepra. Sabe, meus irmãos, muitas vezes Deus
quer nos dar a vitória em algo, mas por sermos cabeça dura, por sermos orgulhosos, por sermos vaidosos, não alcançamos. Às vezes as coisas são tão simples e nós não fazemos. Outra coisa dessa parte aqui, Raabe. Lembra que Raabe era prostituta? Ela vivia em Jericó, porém ela morava, a casa dela era no muro de Jericó. A parede de Jericó era muito larga. Passava-se 2 carros, era cerca de 10 metros, talvez 12 metros de largura. Então ali tinha casas naquele lugar. Naquele lugar de destruição, a casa de Raabe se tornou lugar de salvação. Deus sempre faz isso. Quando Deus mandou o dilúvio, a arca era lugar de salvação. Quando Deus destrói Jericó, Raabe é lugar de salvação, a casa de Raabe. Sabe, meus irmãos, deixa eu falar uma coisa, não importa a desgraça que está acontecendo no mundo, se estivermos em Deus, estamos salvos, estamos protegidos. Eu não estou dizendo que mal algum vai tocar em nós, porque a doença faz parte da nossa vida, as dificuldades fazem parte da nossa vida, tudo. Mas quando eu falo de salvação, a salvação que eu digo é a salvação eterna, é a vida eterna. Mesmo o mundo caindo, mesmo sendo destruído, podemos passar até dificuldades e provações, mas o nosso lugar salvo está guardado lá no céu. Nada tira isso de nós. Assim como Raabe. Raabe estava protegida. Vamos lá, e no final do versículo 18 fala assim: do contrário, se vocês não se apossarem de alguma coisa, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Outra coisa muito importante, a ordem de Deus é assim: vocês vão destruir Jericó, mas não peguem nada, porque se pegar alguma coisa, essa desgraça não vai vir só sobre quem pegou, mas essa desgraça vai vir sobre todo o povo de Israel. E o princípio é o mesmo hoje, gente. O princípio é o mesmo hoje. Em nossas famílias, em nossa sociedade, qualquer decisão que quebre um princípio de Deus, quem sofre não é uma pessoa, mas todos estão ao seu redor. Família, sociedade, igreja, empresa, país. Nosso país sofre por decisões que políticos tomam errado. Uma empresa sofre por decisão que uma pessoa toma de errado. Uma família sofre por decisão que uma pessoa toma de errado. Uma igreja sofre por decisão que uma pessoa toma de errado. É consequência. Não há possibilidade de vivermos no mundo e falar assim: olha, esse problema é só meu. Não é, todos sofremos. Tá outra história muito legal de Jonas. Jonas foge de Deus, está lá no barco. Que culpa aqueles homens que estavam no barco tinha da desobediência de Jonas? Nenhuma. Mas a tempestade foi sobre todos. E outra ordenança que Deus fala para Josué, e o princípio é o mesmo para nós. Quando nós quebramos os princípios de Deus, o transtorno, a destruição vem sobre todos. Versículo 19. Toda prata, todo ouro e todos os utensílios de bronze, de ferro, são sagrados e pertencem ao Senhor. Olha só, e deverão ser levados para o teu tesouro, ou seja, para o templo do Senhor que ainda seria construído. Eles tinham que levar tudo. Versículo 20. Quando soaram as trombetas, o povo gritou ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. E cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Consagraram a cidade ao Senhor, destruindo ao fio da espada homens, mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas, jumentos, todos os seres vivos que nela havia. E Josué disse aos 2 homens que tinham espionado a terra: entrem na casa da prostituta, tirem-na de lá com todos os seus parentes, conforme o juramento que fizeram a ela. Gente, deixa eu falar uma coisa que é fantástica isso daqui. Olha o termo que está aqui. Vão para a casa da prostituta. Que aqueles que estiverem com a prostituta serão salvos. Irmãos, vocês têm noção de que talvez aquela mulher não fosse uma mulher querida pela família, não fosse uma mulher que as pessoas talvez tivessem vergonha dela? Só que Raabe, que um dia talvez fosse uma mulher que envergonhava a família, ela passou a ser uma mulher que salvou a sua família. Lindo isso, né? E hoje Deus faz a mesma coisa, irmãos. Quantas pessoas nós não vemos que em certo momento era uma vergonha, era um lixo, que ninguém fala, esse não vai dar em nada, essa daí não vai dar em nada. Mas através desta pessoa, Deus usa para que outras pessoas da sua família sejam salvas.
Talvez você seja uma dessas pessoas, talvez eu seja uma dessas pessoas, mas fato é, o fato de Raabe ser uma prostituta não impediu que Deus agisse na vida dela, porém ela teve que obedecer a Deus. Isso vale para hoje, irmãos, não há pecado maior do que a graça de Deus. Não há distância maior que um homem vá que leve para longe de Deus. Basta apenas obedecermos ao Senhor, que Deus tem o poder de transformar uma prostituta como Raabe na mulher que salvou a sua família. Olha que você tem noção de coisa maravilhosa? Quantas pessoas que antes eram alcoólatras, eram viciados, eram pessoas que ninguém dava nada na família, um traste, um lixo, esse não vai dar para nada. Entrega a vida a Cristo, se salva, é transformado e através desta pessoa a sua família é salva e é restaurada para a glória de Deus. Esse é o nosso Deus que salva, que transforma a vida das pessoas e livra elas da destruição, assim como livrou Raabe e seus parentes. Pois bem, versículo 23. Então os jovens que tinham espionado a terra entraram e trouxeram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus parentes. Tiraram de lá todos da sua família e os deixaram num local fora do acampamento de Israel. Depois incendiaram a cidade inteira e tudo o que nela havia, mas entregaram a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro ao tesouro do santuário do Senhor. E Josué poupou a prostituta Raabe, a sua família e todos os seus pertences, pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões, e Raabe viveu entre os israelitas até hoje. Até hoje, até a época que foi escrito esse livro, tá? Não é que ela é viva nos dias de hoje. Mas uma coisa legal, bem interessante. Sobre a nova vida. Raabe teve uma nova vida, não foi verdade, irmãos? Raabe, ela teve a oportunidade de ser salva, enquanto toda a sua cidade foi destruída. Aí nós podemos olhar e falar assim, puxa pastor, mas que bênção, né? Que maravilha, ela foi salva. Sim, ela foi salva, mas ela pagou um preço muito alto. Ela deixou o seu passado para trás. Você tem noção do que é você ver a cidade que você ama? Nós estamos em Cajati, eu gosto muito de Cajati, eu amo muito aqui, gosto demais. Nasci em Tariri, morei em Peruí, morei em Itanhaém, morei em Curitiba, morei em outra cidade, e é onde eu estou, eu amo demais. Agora não sei de onde você está, imagine a cidade que você ama, a cidade que você está. Aí de repente Deus fala assim, sai, você, sua família, presta atenção, só quem está na tua casa. Você, seus irmãos, seu pai, sua mãe, sai da cidade. E vamos queimar e destruir toda a cidade. Eu, Mari e Luísa saímos de Cajati e todos os meus amigos, todos os meus parentes que não estavam comigo são mortos aqui em Cajati. Os lugares que eu amo em Cajati, as lanchonetes, o trabalho, a igreja, tudo isso é queimado, tudo é destruído. E Raabe sai de Jericó, irmãos, e ela deixa para trás toda a sua vida, toda a tua história sendo destruída. Isso não é fácil, meus irmãos. A nova vida em Cristo não é fácil. Não é fácil. Quer ver o exemplo oposto? Se lembra de Sodoma e Gomorra? Que Deus falou para Ló? Sai de Sodoma e Gomorra, leva sua mulher e seus filhos. A mulher de Ló amava tanto Sodoma e Gomorra que Deus só deu uma ordem para eles. Não olhe para trás. Não olhe para trás. Irmãos, foi uma ordem muito simples, porém, eles amavam tanto aquele lugar, eles amavam tanto, ela amava tanto Sodoma e Gomorra, que ela olhou para trás e por amor à cidade, por amor à família, aos amigos que ali estavam, por amor à vida que ela tinha em Sodoma e Gomorra, a mulher de Ló virou sal. Isso mostra, porque nós criticamos, irmãos, às vezes eu critiquei diversas vezes a mulher de Ló, mas de um tempo para cá eu estava lendo essa passagem e fiquei pensando nisso. Será que eu não olharia para trás também? Será que se Deus não tirasse você da cidade que você mora e falasse assim, sai você, seu marido e seus filhos e eu vou matar, vou destruir tudo, será que você não olharia para trás?
Será que não sentiríamos falta dos nossos amigos, nosso lugar onde trabalhamos, tudo? Porque, irmãos, andar com Cristo é uma nova vida, é uma nova decisão. E quando Jesus diz o seguinte, aquele que vem a mim e olhar para trás não é digno de continuar. Aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Entende? A mulher de Ló olhou para trás, Raabe não. Raabe abriu mão de tudo, todo o seu passado, toda a tua história, tudo aquilo que ela tinha em Jericó e foi atrás de uma nova vida junto ao povo de Deus. Isso, irmãos, significa nova vida. Não tem como eu querer ter uma nova vida com Deus, sendo que eu ainda tenho meus vínculos com a minha vida pecadora lá atrás. O que significa isso? Vamos deixar. Não estou dizendo para você se alienar. Não estou dizendo para você virar um ermitão, se isolar. Agora eu vou viver só a igreja, 24 horas. Não é nada disso, não é nada disso. Na nossa célula, esses dias nós estávamos conversando, numa das nossas células, estávamos conversando sobre isso. Sabe, meus irmãos? Não, na nossa célula não, perdão, ontem a gente está tendo a conversa com o pessoal que vai se batizar, estávamos falando sobre isso. Irmãos, nós somos luz. Nós somos sal, entende? Então como é que eu falo para os nossos irmãos da igreja? Pastor, seguinte pastor, vai ter uma festa de um sobrinho meu, e na casa do meu, mas lá tem bebida, pastor, lá vai, eu não vou, porque lá tem bebida, lá vai ter aquelas músicas pesadas, essas coisas, eu não quero estar lá, mas deixa eu te falar uma coisa, é lá que você tem que estar, é lá que você tem que estar. Pastor, vai ter uma festa da escola do meu filho, da minha filha, mas não tem crente, lá vai ser uma bagunça, pastor, tá? É lá que você tem que estar, meu irmão, minha irmã. Sabe por quê? Porque a gente tem que ser luz. E deixa eu te falar uma coisa, gente. Ser luz dentro de uma igreja é inútil. É inútil. Ser sal dentro de uma igreja é inútil. É que nem o sal no saleiro. E quantas vezes nós somos inúteis? Irmãos, nós temos que nos preparar para sermos diferença aonde Deus nos leva. Jogando bola. Não é pecado jogar bola, mas se você jogando bola, você xinga, você mente, nossa, o esporte, irmãos, é a melhor maneira de ver se o peãozinho tá assim com Deus mesmo. Porque aí o cara simula falta, por exemplo. Opa, foi mas não foi nada, isso é mentira. Fez o gol com a mão, mas o juiz não viu. Ele tem que falar, opa, foi mão aqui. Mas você é bobo, rapaz. Eu tenho que ser diferente no campo. Eu tenho que ser diferente nos tatames. Vai treinar seu judô, jiu-jitsu, muay thai, mas seja a diferença lá. Vai para academia, mas seja uma mulher diferente das outras que estão na academia. Seja um homem diferente dos outros que estão na academia. Vai trabalhar, mas seja diferente no teu trabalho. Irmãos, viver encafurnado numa igreja nos torna pirado, gente. Tem gente que... eu falei ontem, nós temos que ser diferentes, não esquisito. Tem crente que é esquisito. Não, nós temos que ser diferentes. Nós temos que fazer a diferença onde estamos. Temos que ter nossas amizades... Mas nós temos que ser aqueles que as pessoas olham e quando precisa de uma coisa, pede uma oração, pede um conselho. Agora, se a gente está no meio e não fazemos a diferença, então não vá. Se você vai para uma festa e lá nessa festa, não pastor, estou lá, daqui a pouco você está rebolando lá no meio do funk, então não vá. Você não está preparado. Se você não tem condições de ir para uma academia sem ficar cobiçando as mulheres, sem ficar dando mole para os homens, então não vá. Estão compreendendo? Raabe deixou Jericó. Jericó morreu, destruiu. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que deixar nosso passado, quando fala destruir, é vencer as paixões do nosso passado. Não ter mais vontade de voltar para da onde nós saímos. Porque quando nós não vencemos isso, Jericó continua aberto. Vocês lembram que quando Deus tirou o povo do Egito, o povo estava lá no deserto, o que o povo ficou bravo com Moisés? Ah, como eu queria voltar para o Egito, lá tinha melão, lá tinha melancia, lá tinha... Irmãos, se Deus não tivesse fechado o Mar Vermelho, o povo voltava para o Egito de novo.
Porque a nova vida, a liberdade tinha um preço, eles estavam no deserto. Entende? A liberdade do povo de Israel não era aquilo que eles imaginavam. A nova vida em Deus para o povo de Israel, quando eles foram para o deserto, não era o que eles imaginavam. Quando o povo entrou na Terra Prometida, não era como eles imaginavam. E quando nós nos convertemos a Cristo, não é aquilo que muita gente imagina. Entende? A nova... Deixa eu fazer uma colocação. Nem tudo que é novo é melhor. Certo? Nem todo eletrodoméstico novo é melhor do que os antigos. Tem geladeira aí, cara, que tem 40 anos e está funcionando. Você compra uma geladeira nova hoje, paga 5 mil, dá 2 anos e está queimada. Tem carros hoje que você compra, 5 anos tem que vender. Tem Fusca de 30 anos que está rodando aí, não atola, não vai, que é coisa boa. Nem tudo que é novo é bom. Inclusive a nova vida em Cristo. Pera aí, pastor, que negócio é esse? Eu vou explicar. Apóstolo Paulo, antes de se converter, ele era um fariseu. Ele era um cara respeitado, ele era discípulo de Gamaliel, ele era um cara honrado. Quando ele se converte a Cristo, ele passa a ser perseguido, ele passa a ser apedrejado. Antes era um cara honrado, agora é tido como um louco. As pessoas não acreditavam nele. Paulo ficou doente, Paulo foi abandonado, Paulo foi traído pelos amigos. Ele fala de um tal de Alexandre que causou mal a eles, ele fala de um tal de Aristarco que o abandonou. Paulo foi preso, Paulo passou por naufrágio, Paulo foi picado por cobra. Irmãos, por favor, me ajuda aí. Você acha que a nova vida de Paulo em Cristo era melhor do que a vida anterior dele? Humanamente falando? Não. Porque a nova vida de Paulo em Cristo era loucura. Pega os profetas de Deus. Qual profeta de Deus que depois que serviu a Deus teve uma vida boa? E isso é ruim, porque às vezes as pessoas se convertem a Cristo imaginando que agora não vão ter problema. Pelo contrário. Porque quando nós vivemos em Cristo, nós temos que ser santos. Buscai a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Não sermos perfeitos, nunca conseguiremos ser perfeitos, mas temos que buscar a perfeição. E é nisso que começa a incomodar as pessoas. Quando alguém fala assim, pastor, é fácil ser crente, meu irmão, então você não está fazendo o negócio errado, o negócio certo. Eu vou te falar, a pessoa que fala que ser filho de Deus ou uma filha de Deus é fácil, eu com toda a certeza, eu estou falando, você não está fazendo a coisa certa. Certo? Vamos ver? Eu estou falando da nova vida, tá? Raabe foi, tudo isso faz parte. Olha só, a nova vida em Cristo. Quando eu não conheço a Cristo, eu estou numa vida de pecado, eu não tenho problema em, se você é empresário, sonegar impostos, não é verdade? O empresário compra mercadoria com meia nota fiscal, não compra o valor cheio, senão o imposto é muito alto, ou compra mercadoria sem nota fiscal também. Opa, claro, tem gente que compra. Aí quando você se converte, você fala assim, agora eu tenho que comprar tudo com nota fiscal. Tudo. Sabe qual é a primeira coisa que os empresários falam? Eu vou quebrar desse jeito. Cara. Você acha que a nova vida em Cristo é fácil? Não é só na igreja, lembra? Ser luz e ser sal dentro da igreja, qualquer bocó é. Agora, o punk mesmo, o difícil é ser um filho de Deus, uma filha de Deus, é na sociedade. É fazer diferença no mundo. Entende? O empresário é difícil. E o profissional? Meu Deus do céu. E como ser um profissional em uma área de forma honesta? Como ser um advogado honesto? Como ser um policial que não recebe propina, que não se macumuna aí com crime organizado de forma honesta? Como ser um político honesto, sem receber propina, sem fazer coisas que... Como? Como ser um universitário honesto, filho de Deus? Como tem coisas que são culturais e são pecados, irmãos. Na faculdade, se você está fazendo faculdade, você vai saber muito bem do que eu estou falando, se você já fez. Uma das coisas que nós fazemos no final de qualquer curso é o tal do TCC, certo? TCC. E é chato demais. Eu levei 1 ano e meio para fazer o meu, porque eu sou lerdo para essas coisas, é muito chato o TCC. Mas você tem pessoas que
recebem para fazer TCC, e você tem pessoas que pagam para fazer um TCC. E é tão normal, é tão natural. Tem crente. Tem crente que ganha dinheiro para fazer TCC para os outros. Tem crente que paga para os outros fazer o seu TCC. Sabia que isso é crime? Porque o TCC tem que ser individual, tá lá. Assim como o plágio no trabalho, copiar, isso é lei. Aí você fala, mas pô, pastor, mas se eu estou muito corrido, pastor, se eu não pagar para alguém fazer meu TCC, eu não termino. Meu irmão, não é fácil ser filho de Deus. Te vira, dá seus pulos. Ser honesto não é fácil. Ser honesto não é fácil, meus irmãos. E Jesus nunca falou algo diferente. Deus nunca falou algo diferente. Deus quer tudo. É tudo. Ele é inegociável. Lembra aqui? Tudo de Jericó é meu. E Jesus falou, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e me siga. Por isso que a nova vida em Cristo, humanamente falando, não significa ser uma vida boa. Compreende? A nova vida em Cristo é uma nova vida de salvação. Lá no céu nos garante a vida eterna, mas aqui na terra é luta, é dificuldade, é matando o meu eu, meu ego, a minha vaidade. Poxa vida, pastor, eu queria assistir uma TV aí, pô, mas uma assinatura da Sky, aquela para assistir o UFC, eu gosto de assistir o UFC. Ah, mas rapaz do céu, eu vou pagar aí 400 pau por mês, pastor? Não dá, né? Mas tem um Sky Gato, eu compro o aparelhinho, é 100 conto, e ó, isso é criminoso. Isso é crime. Porque, irmãos, é tudo de Deus. Ah, pastor, mas isso está sendo demais. É tudo. Não sou eu que estou falando, é Deus. É Deus. No Antigo Testamento e no Novo Testamento. Por isso que a nova vida em Cristo não é fácil. Cortar os vínculos do passado dói, machuca. A mulher de Ló olhou para trás quando viu Sodoma e Gomorra sendo destruído, mas Raabe não olhou para trás e ela saiu. Irmão, meu irmão, minha irmã, esqueça o mundo da onde Deus te tirou. Tá? Eu não estou, volto a dizer, não estou dizendo que você não vai voltar a se relacionar com essas pessoas, nós precisamos nos relacionar com elas, porque nós temos que dar bom testemunho de Deus, e não se dá bom testemunho de Cristo encafunado numa igreja. Se dá bom testemunho de Cristo é no dia a dia, no seu trabalho, no seu lazer, aonde você for, é ali que você dá um bom testemunho de Cristo. Tá? Corte os desejos do mundo anterior. Raabe fez isso e Raabe foi adiante. Versículo 26, capítulo 6 de Josué. Naquela ocasião, Josué pronunciou este juramento solene. Maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruir a cidade de Jericó. Ao preço de seu filho mais velho lançará os alicerces da cidade, e ao preço de seu filho mais novo porá suas portas. Eu não vou me aprofundar porque isso daqui vai ser horas de estudo, mas eu vou deixar uma dica para você. Josué falou, amaldiçoou para que Jericó jamais fosse erguida. Mas lá no Novo Testamento a gente vê o cego de Jericó, não é verdade? E aí, pastor? Aí eu vou te deixar um desafio. Vai agora aí, você tem celular, procura História da Reconstrução de Jericó. Olha essa passagem aqui de Josué e você vai ver que incrível que aconteceu, tá bom? Mas não tem a ver com o estudo de hoje. Só estou dando para te dar uma curiosidade de correr atrás disso. Versículo 27. Assim, o Senhor esteve com Josué, cuja fama espalhou-se por toda a região. Guarde esse negócio aqui, ó. Cuja fama. Daqui a uns 3 quinta-feiras vamos ver esse BO. Porque o tal da fama é uma coisa que sobe o coração e o homem fica bobo, né? Ou uma coisa que deixa a gente bobo, o tal da fama. Mas não vamos mexer nisso agora, não. Meus irmãos, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Vimos hoje que, primeiro, obedeça a Deus. Deus mandou o povo dar voltas, Deus mandou o povo gritar e o povo obedeceu. Obedeça a Deus. Por mais bobo que pode parecer, obedeça. Se Deus diz assim, ore, leia a Bíblia. Se é a ordenança de Deus, falar de Deus para seus filhos, faça isso. Mas que besteira, faça. Eu fico tão feliz, como foi? A Mari é uma mãezona. Ela pega a Luísa aqui, ela canta musiquinha, vê historinha. Aí você fala, mas pastor, essa criança não entende nada. Eu não sei, mas a Bíblia diz que é para ensinar as crianças, então vamos ensinar. Eu não sei, pode parecer bobo você cantar, você falar de Deus para um bebezinho de 3 meses? Olha, pode chamar de bobo, mas se Deus está mandando, vamos fazer. Né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo.
Se Deus fala que é bom ler a Bíblia, por que não ler a Bíblia? Se Deus fala que é importante ter comunhão com os irmãos, por que não ter comunhão com os irmãos? Se Deus fala que orar, que jejuar, que todas essas práticas são importantes, por que não fazê-lo? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Vimos também que Deus muda a história de pessoas. Assim como Raabe, que antes era uma prostituta, e através do momento em que ela obedeceu a Deus, ela salvou toda a família, Deus faz ainda hoje. Deus usa pessoas que aparentemente não eram nada, e essas pessoas, quando se convertem, são transformadas, obedecem a Deus, elas são mão de Deus para a salvação de outras pessoas. Isso é lindo. Outra coisa, Deus não negocia. Deus falou para Josué, tudo de Jericó é meu, tudo, tudo. E é o que Jesus fala hoje, quer me servir? Negue-se a si mesmo. Não dá para servir a Jesus, meus irmãos, querendo fazer a nossa vontade em qualquer área da nossa vida. Ou é tudo ou não é nada. Não dá para servir a dois senhores. Há várias passagens bíblicas assim. Então não queira servir a Deus da maneira que você acha que é certo. O que você acha, o que eu acho, não vale nada. É o que Deus acha. Manda quem pode. Obedece quem tem juízo. E vimos também que Raabe foi salva, mas ela teve que deixar para trás todo o seu passado e recomeçar uma nova vida. Não foi fácil para ela, ela teve que mudar a sua cultura, ela teve que mudar tudo para viver no meio de um povo diferente do que o dela. Raabe era em Jericó e ela vai viver com o povo judeu. Possivelmente ela tinha que comer coisas diferentes, possivelmente ela teve que falar de maneira diferente, possivelmente ela cantava música diferente, ela adorava um Deus diferente agora, tudo diferente. Então a nova vida em Cristo é assim, tudo é diferente. Você se envolve com pessoas diferentes, você começa a adorar um Deus que antes você não adorava, você começa a ver a vida de uma perspectiva diferente. No início é difícil, mas depois é maravilhoso. Portanto, meus irmãos, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ouça a voz de Deus, enfia a cabeça na Bíblia. E eu quero terminar com o primeiro ponto da lição. Deus é pessoal. Lembra? O povo de Israel deu voltas em Jericó. O povo de Israel tocou a trombeta. Só aquela vez. Não precisa ficar dando volta em nada, não precisa tocar trombeta, não precisa tocar chofar, não precisa tocar... É pessoal. Deus fala comigo hoje de uma maneira diferente que fala com você. Deus age comigo de uma maneira diferente que age com você. Não significa que Ele nos trata de forma diferente, não, é que Ele é pessoal. Não é assim numa família? Os pais que têm mais de um filho, vocês criam todos os filhos iguais? Tem um filho que você fala, ele obedece. Tem um filho que você só dando umas palmadas obedece. Tem filho que você tem que obrigar a comer verdura. Tem filho que você não precisa obrigar. Tem filho que você tem que mandar ir para a rua para brincar. E tem filho que você tem que mandar voltar da rua porque não sai da rua. Filhos criados no mesmo lar. Então, se conosco é assim, se nós temos que nos comunicar de maneira diferente com aqueles que estão ao nosso lado, Deus faz a mesma coisa, irmãos. Deus se revela a nós de maneira diferente. Deus é pessoal. Portanto, meu irmão, minha irmã, pare de querer se relacionar com Deus como as outras pessoas se relacionam. Busca você se relacionar com Deus. Tá? Ah, o meu pastor faz isso. Eu não gosto, eu detesto livros que tratam o relacionamento com Deus como se fosse receita de bolo, sabe? 7 passos para isso, 15 passos para aquilo, 4 maneiras de orar, 4... Irmãos, para. É você com Deus. Entende? É você com Deus. Deus tem coisas tão maravilhosas para tratar com você, para lidar com você. Então, não se preocupa como Deus age com outras pessoas. Chega para Deus e fala, Senhor, puxa vida, como é que é? E conversa, abre o coração. Eu tenho certeza absoluta que você vai começar a ver Deus de maneira diferente, em lugares diferentes, de formas diferentes, através de coisas diferentes. Tá? Deus só abriu uma vez o Mar Vermelho. Deus só mandou o dilúvio uma vez. Deus só fez o povo dar as voltas em Jericó uma vez. E acabou.
Comigo, Deus fez algumas coisas que nunca mais irá fazer. Não é porque ele teve uma cura que ele vai curar sempre, não é porque ele agiu de uma maneira que vai, não é porque ele agiu milagrosamente de uma maneira que vai sempre agir de maneira milagrosa, não. Deus faz do jeito dele, da maneira dele, e é sempre boa, perfeita e agradável. Amém? Manda quem pode. Obedece quem tem juízo. Espero que todos nós tenhamos juízo em buscar obedecer a Deus. Não a pastor, não a padre, não a líder. Obedeça a Deus. Quando nós estamos debaixo da vontade de Deus, nós entendemos que há todo um conjunto de situações. O papel do pastor é importante, o papel do padre é importante, o papel dos líderes religiosos são importantes, mas nenhum de nós, irmãos, nenhum pastor, nenhum padre, nenhum rabino tira o papel de Deus. Não. Estamos todos abaixo de Deus. Deus quer se relacionar com vocês de uma maneira muito individual. Tá? Esse é o nosso Deus, é o Deus que fala com crianças, com adultos, com homens, com mulheres, com todos. Olha só que interessante, só para ter... Nossa, é que eu estou falando, mas vamos lá. Lembra quando Jesus nasceu? Olha lá, Jesus nasceu. Lembra que Deus falou com os magos lá do Oriente? Aqueles homens não eram judeus, aqueles homens nem adoravam o Deus de Israel, pelo que parece. Aqueles homens vieram de longe, ouviram a voz de Deus e vieram de longe, para adorar a Jesus. Olha, eles não eram judeus, eles não conheciam a Torá, eles não conheciam o Antigo Testamento, e o anjo de Deus falou com aqueles homens. Quando eles chegaram em Jerusalém, lá em Jerusalém, foram na casa de Herodes, os escribas, os caras que tinham o Antigo Testamento na mão, os caras que conheciam, Deus não falou com eles. Eles não sabiam que Jesus tinha nascido. E Deus falou justamente com homens de longe, que não era da cultura judia, não era nada. Ou seja, Deus fala com quem quer, Deus fala da maneira como Ele quer, quando Ele quer. Deus talvez não fale comigo para algumas situações, mas Ele fala, e ó, irmãos, diversas vezes, viu? Não foi uma, não foi duas, não foi 3 vezes. Que através de pessoas da igreja, Deus usa para falar coisas, para nos dar direção. Não é o fato de eu ser pastor que eu sou detentor de forma alguma. Crianças, Deus usa todos da melhor maneira, tá bom? Então eu queria deixar esse toque. Deixa Deus te usar, tenha um relacionamento pessoal com Deus. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por esse tempo gostoso, ó Pai. Obrigado por esse momento da palavra. Deus amado, falamos muitas vezes que o Senhor é nosso Deus, o Senhor é nosso Rei, o Rei dos Reis, nosso Salvador, mas como é difícil às vezes para nós obedecer ao Senhor. Nos perdoe por isso. Nos perdoe, que possamos ser humildes o suficiente para aceitar as Tuas ordens, mesmo que as ordens do Senhor não nos pareça ter alguma lógica, como dar voltas numa cidade sem falar nada, tocando trombeta. É uma ordem estranha, mas o povo obedeceu. Assim como para Naamã, a ordem foi mergulhar no rio. Era uma ordem estranha, mas ele obedeceu e foi curado. Então, que possamos obedecer ao Senhor, ó Pai, sem questioná-lo. Nos perdoe por nossa arrogância, nossa vaidade. Abençoe-nos, que possamos entender que a nova vida com o Senhor é uma vida difícil, mas vale muito a pena. Que é nas dificuldades que nos tornamos melhores. Muito obrigado. Nos dê uma noite de paz e descanso, e que a paz do Senhor esteja sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém? Beijão, gente. Deus abençoe. Domingo, 19 horas. Aguardo vocês, tá bom? Ainda não temos data para voltar ao nosso culto presencial. Possivelmente em fevereiro. Mas olha, em fevereiro vamos ter nosso batismo, tá? Semana que vem eu já vou passar o local, a data, tudo direitinho na próxima semana, tá bom? Mas vamos ter nosso batismo e aí vamos começar a ter retorno dos nossos cultos presenciais. Tá bom, gente? Beijão, fiquem com Deus. Lembre-se, não tenham medo, tenha esperança. Tchau.